Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o advogado Rodrigo Feitosa. Rodrigo, vamos aproveitar esse terceiro bloco para tentar falar o máximo de assuntos em um tempo menor para aproveitar a sua presença. Mas antes, queria falar um pouquinho da questão dos royalties. Aí dentro dessas experiências também no âmbito administrativo. Você tocou muito bem na questão da casa da gente, da administração que a gente faz, do zelo e da necessidade de responsabilidade que a gente tem que ter com o que a gente gasta, com o que a gente recebe. Os royalties são verbas finitas, ou seja, um dia ela vai acabar de uma forma ou de outra. E muitas prefeituras, até bem pouco tempo, 1 ano e meio ou 2 atrás, fizeram várias reivindicações, passeatas, vários ônibus para a capital, pedindo aí a manutenção dos royalties, tema esse que ainda está no Supremo para ser discutido se vai haver redistribuição ou não. Mas a pergunta que eu quero te fazer direta é, por que as prefeituras não se preparam ou ainda não se prepararam para viver um dia sem royalties, partindo do princípio que elas têm verbas próprias, não só do município, mas também repasses do Estado? Por que as prefeituras nunca se preocuparam, deitaram nesse berço esplêndido como se os royalties fossem para a vida inteira, e ele acabou para algumas prefeituras se tornando uma verba, entre aspas, fixa e necessária. Sem ela, tem prefeitura que não vive mais. E aí? Difícil a resposta para essa pergunta, porque isso é muito subjetivo de cada Por exemplo, gestor, Cardoso né? Moreira, por exemplo, tinha uma necessidade muito grande de sobreviver com royalties ou não tinha royalties? Olha, Claudinho, São João da Barra, como é que é essa questão dos municípios? Veja bem, é questão da escala aí. O que Mas dá para viver sem? Não, olha só, Claudinho, se você imaginar que o Nordeste, o Centro-Oeste e outras regiões pelo país vivem sem um royalty, talvez o pensamento do gestor público da região seja esse: se os outros podem viver sem royalties, eu vou brigar porque é uma indenização que eu tenho direito de receber. Poderia parar por aí, porque sabe que pode se viver sem royalties. O problema é viver sem royalties depois que você acostumou. Você eu recebo aquele dinheiro todo mês. Eu me adequar agora a não esse recebimento, eu acho que deveria os gestores se preocuparem com isso. Porque num dado momento pode haver a redistribuição, Porém, a gente sabe que um dia pode acabar. E eu estou me preparando para isso. Sinceramente, no fundo, eu acho que sim. Você deu o exemplo de Cardoso. Lógico que Cardoso pode viver sem um royalty. Não que queira, meu Deus do céu. Lógico que é muito importante para Cardoso Moreira, como outros pequenos municípios, o dinheiro que é recebido pelo royalty, óbvio. Porém, não é o tamanho, a quantidade, não é a mesma como município, como Campos, da Barra, para ter proporção. Você vê Campos, por exemplo, só para te ajudar. Campos, em 2014, recebeu quase 800 milhões. Segundo o Globo, que a gente tem que falar aqui e mostrar da onde, né? Segundo o Globo, foi o município mais arrecadador do país em 2014. De repente, será que a discussão, porque agora diz, a culpa agora é do barril, tem que parar com isso, parar com aquilo. Mas não teria também interessante discutir o que foi feito na época das vacas gordas em todos os municípios? Pois isso daí, como eu te falei, isso está voltado para o tema planejamento. Boa fé, responsabilidade, né, e de você utilizar esse recurso importante que você tem em prol da população. Eu não estou aqui de maneira alguma tecendo qualquer crítica a gestores de qualquer época, mas poderia ser melhor, mesmo considerando, como eu disse, que ser chefe do executivo é complicado, é difícil, mas eu acho que com um pouquinho de esforço, um pouquinho de boa vontade, a gente poderia estar vivendo numa campus melhor. E não é culpa, logicamente, desse prefeito ou dessa prefeita. Isso é uma coisa que vem no passar dos anos. Talvez isso é uma resposta minha, né, Claudinho? Você é entrevistado, né? Eu sei, não, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não sou... Eu posso estar satisfeito, mas eu tenho certeza absoluta que muitos podem, né, estar demonstrando a sua satisfação.
Eu não estou totalmente satisfeito. Eu acho que Campos cresceu, desenvolveu, sim. Mas quando você passa para mim dados como esse, que você extraiu do jornal o Globo, a gente para pensar e poderia estar melhor. Mas o que nos resta é ter esperança dessas pessoas, né, que estão aí no comando do município, tanto os representantes do Poder Executivo quanto também do Poder Legislativo, tenham a boa vontade de fazer o melhor para o seu povo. Não que eles não estejam fazendo o melhor para o povo, óbvio que eles estão... Fazer mais do que está tentando. Mas se esforçar mais, poder fazer, porque aí você zera, não existe mais, não vai haver reclamação daqui nem dali, está todo mundo satisfeito. E acho que é possível. Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora do complexo do Açu. Não do complexo em si, porque não é da sua temática profissional. Mas nós sabemos que a entrada do Porto do Açu tem reflexo em João da Barra, em Campos, em Macaé, em São Francisco, não é uma coisa pequena. E nós estamos assistindo as empresas que chegam, outras foram embora por uma crise econômica específica que ocorreu durante esse tempo. Mas você, como cidadão, o que você espera da chegada efetiva do Porto, da fabricação? Nós vamos ter um crescimento organizado? Você está vendo a administração pública de São João da Barra trabalhando bem para que possa dar mais mobilidade? Qual a expectativa que você tem para o crescimento? Que nós temos filhos aí que futuramente, de repente, podem estar ancorados também dentro desse projeto, seja trabalhando, seja dentro do próprio complexo, trabalhando nas profissões, nas áreas, na consultoria. Como é que você espera aí esse porto? Veio para ficar, na sua opinião mesmo? Precisa de alguns ajustes? Qual o cenário que a gente tem futuramente, na sua opinião? Claudinho, como você bem disse, isso foi um pouco da minha seara ali profissional, mas quanto cidadão, eu quando estive em São João da Barra... Você exerceu qual cargo lá? Eu fui subprocurador do município. E nós participamos de reuniões com representantes da sociedade, né, e junto ao Ministério Público, onde o Ministério Público, até na pessoa do Dr. Leandro Manhães, ele fez uma brilhante explanação do que significa o porto na nossa região. Não é o que significa, quais são os efeitos da implantação do porto. O impacto dele. O impacto na nossa região. E, obviamente, que a gente há de ressaltar aqui que a questão do desenvolvimento desenfreado, como ocorreu em outros municípios. Sim. Porque é tudo muito rápido, né? Muito dinâmico. O ônus e bônus do progresso. Isso. E principalmente com relação à violência. Sinceramente, Claudinho, lógico que a gente torce demasiadamente pelo desenvolvimento do regional. Óbvio. Isso vai gerar mais emprego, a renda per capita do município aumenta, circula-se mais dinheiro, e isso é bom para o município, óbvio, mas eu acredito que as instituições estão preparando a população a passos lentos. Eu acredito nisso. O progresso está mais rápido que a preparação técnica. Acredito por quê? Pelo que a gente vê pela rua. Né? Campos hoje não é um município de interior, se querer se fazer de outro, mas Campos é um grande município, né? O maior município do interior fluminense. E esse desenvolvimento desenfreado acaba trazendo esse tipo de coisa, e às vezes a gente acaba se envolvendo em discussões que não vão chegar a lugar nenhum, não se alcança a solução. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais prático. Eu acho que às vezes também, penso que os interesses políticos em alguns momentos atrapalham, eles acabam se ressaltando mais do que o projeto em si. Não só o projeto, mas os interesses da população. Entendeu? Eu acho que essas instituições poderiam se preocupar mais
com o que está acontecendo em Campos. Polícia Militar, o próprio Ministério Público, a gente, se me permite, lá na OAB nasceu a OSC. OAB Campos, 12ª subseção. Que é uma ONG que vai tratar justamente dessa violência. Isso é um artifício. Agora, precisa de mais, porque o que ainda vem por aí, foge a nossa ideia de concepção, né? Muita coisa chegando. Só que você vê outros municípios por aí, o tamanho do impacto, o que aconteceu. Até você se adequar àquela realidade, chegar aí sim às vias de fato, né? Enxergar o que realmente acontece, demora um pouco. Então, por que não prevenir? Lógico, existem ações de prevenção, mas eu acho que poderiam ser mais rigorosas, mais contundentes, para a proteção da própria população. Rodrigo, agora algumas perguntas soltas para a gente aproveitar esse tempo final. A primeira, você é a favor da nomeação por parte dos prefeitos para cargo de primeiro escalão só de quadro técnico? Para a saúde, técnico da área de saúde, para a administração, inerente à administração, para a procuradoria, inerente à procuradoria, evitando esses cargos, às vezes, esdrúxulos de nomeações meramente político-partidárias, como é o Kassab, por exemplo, como ministro de Dilma, nas esferas municipais e estaduais também. Se você fosse prefeito, você manteria o sistema que está, ou você acharia interessante realmente? Porque protege até o próprio prefeito, né? Eu penso assim, né? Você é a favor desses quadros técnicos em primeiro escalão? Foi como nós tratamos anteriormente, Claudinho. Aí a gente volta à questão dos princípios que norteiam a administração pública, que é o princípio da eficiência. Para você ter um serviço eficiente, você tem que, no mínimo, ter pessoas qualificadas, capacitadas naquela função. Você imagine eu, advogado, né, ser secretário de saúde. Pode até dar certo, mas a lógica não é essa. A lógica não é. Talvez eu não aceitasse, porque eu não entendo. Você ser secretário de saúde, você tem que entender de saúde, você tem que viver, você tem que ter uma certa experiência ali. Não só eu creio nisso, não só administrativa, mas prática, mas prática também. Prática também, entendeu? Eu estou com um problema, tenho um paciente com problema na garganta, eu vou dirigir a quem? Eu vou perguntar? Não, eu tenho que ter experiência para saber o que você está tratando. Então, é óbvio que para você alcançar essa eficiência, eu acho que o melhor caminho é você contratar, nomear as pessoas que sejam qualificadas para aquele cargo, que tenham já alguma experiência, para ajudar o próprio gestor. Protege ele, né? Protegê-lo. Né? Deixa ele fazendo só a política. Ele tem o apelido de um homem da caneta, dono da caneta. Quer dizer, então, ele, lógico que ele é um cidadão comum do povo, foi eleito pelo povo, ótimo. Então, o gestor, geralmente, ele não domina todos. Claro. Todos os assuntos, né? Esses pontos administrativos. Então, ele precisa de pessoas qualificadas para ajudá-lo a gerir em prol da sua população. Quanto mais ele faça política, melhor deixar com a parte técnica. Perfeitamente. Rodrigo, nós vivemos aí a eleição presidencial ano passado e discutiu-se muito questões religiosas, questões de sexualidade, em detrimento a assuntos muito importantes como caos na saúde pública, má versação de dinheiro público, lei de acesso à informação, em uma série de assuntos. Como que você vê o toque religioso dentro das políticas partidárias? Você acha que tem muita gente dentro dessas entidades religiosas somente com interesse político partidário? Você acha que religião e política elas andam juntas? Ou é uma coisa ruim para a sociedade? Eu vou ser bem sincero com você nisso daí. Eu espero. Eu não gosto muito. Porque, às vezes, você vê, eu fico chateado e vou ser sincero, eu respeito muito
a palavra de Deus. Você tem religião específica? Eu sou católico. Eu acredito em Deus, eu tenho temor a Deus. E quando você vê políticos falando de Deus e fazendo o que fazem, alguns, pelo país afora... Vão do céu ao inferno numa rapidez muito grande. Eu não entendo. Será que você não tem temor a Deus quando você fala sobre isso? Então eu acho sinceramente, que não se deveria misturar essas duas. São linhas muito tênues, entendeu? Eu acho que você misturar política com religião, na verdade são pessoas, né? O pastor, o padre, são pessoas do povo, e querem perquirir um ideal, né? Agora, misturar esse tipo de coisa, eu acho que elas deviam ficar bem afastadas, até em respeito, não à religião em si, mas a Deus. Perfeito. Nós estamos terminando o programa, mas antes queria só fazer uma homenagem aqui, porque o Rodrigo, além de ser um amigo de infância, é filho do saudoso Ney Feitosa, tributarista, professor universitário, ex-companheiro meu de trabalho. Então eu não poderia deixar de fazer essa menção a uma pessoa que foi muito querida para a nossa sociedade, que teve uma representação muito grande aqui no âmbito trabalhista que eu digo no âmbito tributário do trabalho em si, né? Então, Rodrigo, agradecer muito a sua presença e que você fizesse as suas considerações finais. Eu que agradeço o seu convite, eu estarei sempre à sua disposição. Nós que somos amigos há muitos anos, né? É uma história aí. E o recado que a gente deixa para a população, que fique mais atenta, né, aos atos administrativos praticados pelos seus gestores correspondentes aí, pela região, pelo país afora, e espero ter contribuído de alguma forma para passar essa mensagem aí para a população, os seus telespectadores, seus ouvintes. Perfeito. Nós estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem.